começou a falar que estava na hora de eu saber algumas verdades. Ele disse que eu era mais uma vadia que ficou dando em cima dele. Disse que eu não tinha que ficar ligando para ele e que, ao contrário de mim, ele trabalhava. Nisso, eu perguntei mais uma vez sobre o meu papel no filme. E ele começou a falar que eu jamais faria parte de um elenco de um filme, porque eu era feia, sem graça e gorda. E que, além de tudo, eu não sabia interpretar. Ele disse que eu era uma qualquer e que eu nunca entraria no meio da televisão. Ele me expulsou da sala como se eu fosse um cachorro e continuou falando que eu era pobre, cafona e que eu deveria me colocar no meu lugar e nunca mais voltar lá. Eu saí da sala arrasada. Eu estava me sentindo uma trouxa. Como aquele canalha teve coragem de me enganar. Eu estava me sentindo suja, usada. E a minha carreira? A minha fama? Eu ficava lembrando dele falando que eu era feia, sem graça e gorda. Como gorda? Eu não comia nada para não engordar uma grama. E vem ele me falar que eu estava gorda e feia. Quem ele era para dizer que alguém era feio? A partir daquele dia, eu fiquei obcecada com a minha aparência. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar muito bonita. E um dia eu ia tacar na cara do Walter que eu tinha capacidade sim para ser muito mais do que ele. Eu comecei a comprar roupas caras e bonitas, vários sapatos, acessórios, maquiagens. Fiquei viciada em tratamento de beleza, mas eu não tinha como bancar essa vida. E eu não queria trabalhar e os eventos, os trabalhinhos que a agência me arrumava, não davam muito dinheiro. Foi então que eu comecei a roubar dinheiro da minha mãe. Ela não percebia. E sempre que eu podia, eu ia na carteira dela e roubava mesmo. Eu estava decidida a conseguir o que eu queria e derrubava todos que passavam pela minha frente. Um dia eu fui fazer um teste para um comercial de TV e se eu fosse a escolhida, eu seria a personagem principal. Passei a noite toda decorando aquele texto e pedi para Kátia, uma amiga minha, ir comigo até lá, só para me fazer companhia. Chegando, eu fui direto para o estúdio. Fiz o meu teste e quando estava saindo, o produtor pediu para que a minha amiga fizesse o teste. Na hora eu disse que ela não poderia fazer porque ela não era modelo e também não tinha decorado o texto. Mas o produtor começou a fazer elogios a ela, dizendo que a beleza dela era simples, mas era algo que chamava a atenção. Aí eu não aguentei. Me subiu uma raiva. Ela, com aquela cara de tonta, ia acabar me passando a perna. Mas eu não perdi tempo. Enquanto ela estava lendo o texto para fazer o teste, eu falei pro produtor que ela era garota de programa e que se ela fizesse o comercial, poderia acabar com a imagem do produto. E o tonto acreditou e na mesma hora dispensou a minha amiga. Se aquele papel não era meu, dela também não seria. Os trabalhos não apareciam, eu já não sabia mais o que fazer. Então eu comecei a frequentar festas e eventos, tudo pensando em oportunidades. Eu comecei a sair com os caras, tudo por interesse, sempre pensando o que eles poderiam me dar em troca. Muitos até ficaram apaixonados, mas eu só queria mesmo era ser famosa, entrar na televisão, ter glamour e ter todos ao meu redor. Outro homem que eu saí foi o Sandro. Ele era publicitário e dono de uma agência. Por isso, eu me dediquei mais para ele. Me fiz de compreensiva, escutei todos os problemas dele. Ficamos conversando a noite toda e ele me contou a sua vida inteira. Durante essa conversa, eu contei a ele o meu sonho de ser uma artista, na esperança que ele me ajudasse. Mas foi em vão. Até hoje, aquele imprestável nunca me arrumou nada. Um dia eu conheci o Dr. Alves, cirurgião. Esse foi fácil. Eu saía com ele e, em troca, ele fazia cirurgias em mim. Aí eu não parei mais. Eu nunca tive medo, eu fazia mesmo. Para mim, o mais importante era estar bonita. E eu não suportava a ideia de ter uma gordurinha a mais ou uma ruga que denunciasse que o tempo estava passando. Eu
perdi as contas de quantos homens eu cheguei a sair. Alguns até me ajudavam, eu fiz alguns trabalhos, mas nada que eu me destacasse. E eu já não sabia mais o que fazer. Tinha uns caras que eram muito chatos e quando eles se apaixonavam, então... um saco. Eu posso dizer que na minha vida eu nunca tive um amor de verdade. Eu nunca quis me prender a nenhum homem para poder ficar livre e sair com quantos eu quisesse. Eles me ligavam, me mandavam presentes, mas me colocar na TV que é bom, nada. Eu acabava dando esperança a eles só para conseguir o que eu queria. Cheguei até a destruir casamentos, mas eu não estava nem aí. Os anos se passaram e nada deu a alcançar o meu sonho. Eu comecei a me sentir fraca, desanimada. Comecei a achar que eu estava cansada de buscar uma coisa que a cada dia parecia mais longe. Eu comecei a sentir umas dores de cabeça e percebi que meu nariz andava sangrando. Eu fiquei preocupada e resolvi procurar um médico. Ele me fez várias perguntas, me examinou e me pediu alguns exames. E eu, preocupada com o meu desânimo, fui ao laboratório no mesmo dia. E na semana seguinte, eu já estava com os resultados. Hoje eu percebo que eu perdi a minha vida. Enganei vários homens e nunca amei ninguém de verdade. Sempre me aproximei das pessoas por interesse e nunca dei espaço para um homem me amar de verdade. Deixei de construir a minha própria família e hoje eu estou aqui, completamente sozinha. Os anos se passaram e a minha beleza foi embora. As plásticas, os remédios, os cremes caros, as roupas, nada disso me trouxe felicidade. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu não construí nada, que eu não tenho ninguém. Hoje o meu castigo é a solidão. E é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. Mas agora é tarde. A minha vida passou, mas eu fiquei com uma marca que não vai me deixar esquecer de tudo isso. Acabei sendo contaminada com o vírus do HIV e acho que esse é o meu castigo.